Olha, pode ser que em algum momento minha mãe apareça aqui. Tá, tudo bom. Se ela aparecer, eu mando um beijo para ela. Eu e todos os Ruvias que estão nos assistindo. Eu estou aqui com o Baruque Brito, da Rádio Galifrey. Oi, Baruque. E aí, como é que tá esse aniversário de Dr. Who para você? Cara, tá sendo muito bom, na verdade. Hoje em dia começou meio ruim pra mim, né? Pessoalmente falando, mas as coisas foram acontecendo, a gente vai vendo o povo se unindo nas redes sociais e tudo mais, falando sobre essa paixão que é Doctor Who, e aí a gente vai se animando. Eu gosto disso. Eu acho que é uma época do ano muito legal. E vocês prepararam, a galera da Rádio Galifrey, eu acordei hoje com uma super thread sobre tudo que tem quase tudo que tem no universo expandido do Doctor Who, principalmente no segmento de áudio. Então vocês Sim. são tipo a representação do universo expandido, talvez uma das grandes, né? Representações Sim. do universo expandido de Doctor Who no fandom hoje. Me fala sobre essa paixão da Rádio Galifrey pelo universo expandido. Nossa. Cara, acho que assim, eu não colocaria que a gente é a maior representação, porque é muito difícil você representar o universo expandido de Doctor Who. A gente tá falando de universo expandido, mas ainda tem tanta coisa que pode ser, assim, coberta por outras pessoas e tudo mais. Isso parte mesmo de um incentivo aqui de mim para vocês que estão vendo. Porque é um universo gigantesco. Vocês, assim, quanto mais você cava, mais você encontra coisa. E aí a gente começa a se apaixonar por isso, né? Não tem como. E pra gente é uma paixão muito grande. Assim, a gente assiste a série, a gente acompanha tudo, mas quando a gente fala de universo expandido, a gente tem aquela sensação de que é uma coisa que todo mundo tinha que conhecer, porque é uma coisa muito boa. Tem tanta história massa e as pessoas podem até pensar às vezes que o nível de qualidade cai por causa do tanto de... Por causa que não tem a mesma divulgação que a série de TV tem, né? Só que, na verdade, não. Muita coisa, às vezes, é até melhor no universo expandido do que na série de TV. E é o que a gente tenta passar para as pessoas. É daí que vem a nossa paixão. Na verdade, não é nem tão difícil se apaixonar quando você começa a conhecer. O lance da confusão, do quanto é confuso, porque é complexo de ser tão abrangente, de ser imenso o universo expandido de Doctor Who. Como é que vocês que mergulham bastante no universo expandido, como é que vocês lidam com a confusão? Nossa, eu acho que cada um tem o seu jeito, na verdade. Só que assim, a gente vai se ajudando sempre, né? Assim, nós não somos o único site que está falando de cronologias e de ordem de lançamento e tudo mais, das várias plataformas que existem. Você encontra em muitos lugares esse tipo de informação e tá cada vez mais fácil de encontrar. Tem gente fazendo diagrama, tem gente fazendo planilha, imagem, coisas que ajudam a gente a guiar o jeito que a gente vai consumir. E aos poucos a gente vai encontrando o nosso próprio jeito. Isso que é massa no universo expandido. É um universo expandido, é realmente um universo, vamos pôr desse jeito, que você vai caminhar ali da forma como você se sentir mais confortável. Eu sempre falo isso lá na Rádio Gallifrey, porque é uma coisa que eu aprendi, tipo, no início eu ficava muito, mas por onde eu tenho que começar? O que eu tenho que escutar primeiro? O que vem depois? Porque numa série é mais simples, né? Vou lá, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, quarta, enfim. No universo expandido não é exatamente assim. O universo expandido é literalmente um playground gigantesco que você vai no brinquedo que você quiser primeiro. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeita comparação. Eu acho que é isso, cara. Vocês têm entregado produtos com assim, um aprofundamento dentro da mitologia e da cronologia desses eventos do universo expandido, e os podcasts da Rádio Galifrey, eles são muito precisos, ou pelo menos muito cheios de informação no que vocês querem passar em relação àquele conteúdo. Como é que tem sido esse cronograma de estudo para vocês? Como era escutar audiodrama antes e depois da Rádio Galifrey? É outra coisa, cara. É uma coisa assim que realmente muda todo o jeito que a gente enxerga Doctor Who. Porque ao mesmo tempo que a gente aprende muita coisa nova que a gente não aprenderia se não fosse a rádio, a gente também tem que mudar totalmente o jeito que a gente consome as coisas.
Eu não posso mais só pegar um áudio, pôr nos fones e escutar. Eu tenho que pensar que eu estou escutando e eu tenho que pensar que eu tenho que dar daquilo, tirar as informações legais que as pessoas vão querer ver, vão querer ouvir e que realmente são importantes. E aí é que o negócio começa a pegar. Porque às vezes você vai ter que trocar uma ordem de alguma coisa que você vai ouvir. Às vezes você vai ter que ouvir uma coisa antes que você queria ouvir depois só. E aí o negócio começa a confundir, tipo... você, não é que seja ruim, na verdade é muito bom, faz a gente sair da nossa bolha, né? Porque a gente começa a escutar uma coisa, a gente começa a pesquisar coisas que a gente não pesquisaria se não fosse o podcast, se não fosse a rádio, se não fossem os ouvintes. Eu acho que isso é muito bom, cara, na real. Para você, no seu processo pessoal, você, antes de escutar o áudio, já separa todas as informações sobre o autor, os outros títulos que ele escreveu, os atores, ou é uma coisa de pós? Você aproveita o áudio primeiro e depois você vai pesquisar para poder falar no podcast? Cara, assim, eu tento descobrir o mínimo. Por exemplo, quem escreveu, quem fez a capa, isso que rende que é. Eu acho que isso daí é o básico. Porque eu quero ter a sensação de uma pessoa que tá ouvindo como se tivesse sido lançado hoje, sabe? Tipo assim, lançou hoje, vou lá escutar. Eu quero ter essa sensação sempre. E aí é uma coisa realmente mais pessoal. Eu já não sei como, por exemplo, os meninos da rádio fariam também isso, mas eu imagino que eles façam mais ou menos assim também. Eu gosto de ir lá, pegar, eu leio no máximo um detalhezinho de quem escreveu, dou aquela olhada na carro para dar aquela animada, e só isso. Aí depois que eu termino a história, eu falo, tá, vamos analisar aqui direito agora, porque agora pro podcast o buraco é mais embaixo, né? A gente não vai simplesmente passar qualquer coisa lá pro pessoal. A gente sempre faz toda uma pesquisa e às vezes depois nessa pós-produção, assim, a gente acaba gostando até mais do áudio, coisa que a gente não faria, entendeu? Se não fosse a rádio, se não fosse o podcast. Como é que esse time surgiu? Você, o Vinícius, o Gabriel, esqueci o nome do outro... O Lucas. O Lucas, eu tava aqui com o Felipe na cabeça. Como é que vocês se juntaram? Onde vocês se conheceram? Como é que surgiu esse lance da Rádio Galifrey? Na verdade, na rádio lá, cada um tem meio que uma história, né? Cada um tem uma história em particular, diferente da do outro, de como chegou na rádio. Mas, basicamente, a rádio surgiu da mente do Vinícius. E o Vinícius, a gente estava conversando bastante sobre áudio e eu acho que a gente estava meio que num ponto que a gente tinha escutado mais ou menos as mesmas coisas, tinha mais ou menos os mesmos interesses no universo expandido. E aí isso fez a gente conversar muito e aí ele falou, putz, e o podcast? Será que o que a gente faria? Será que rolaria abrir um podcast? E aí eu fiquei meio assim, será que eu tenho o que é necessário para abrir um podcast? E eu falei isso para ele. Não, eu tenho muito receio, cara. E aí eu meio que desconversei e depois de muito tempo, ouvindo muito mais outros áudios, eu falei, não, isso seria muito da hora. E aí eu cheguei nele e falei, aquela ideia do podcast ainda tá de pé? Ele falou, claro que tá, eu quero fazer. E eu acho que ele faria independente se eu tivesse dito sim ou não. Porque o Vinícius, ele é uma pessoa bastante proativa, uma pessoa que busca o que ele quer sempre. Então, ele, nesse sentido, eu vejo uma qualidade muito grande nele. E o Lucas veio depois, porque o Lucas, ele percebeu nas nossas artes algumas falhas, porque era tudo muito amador, óbvio. No olhar de um designer profissional, vai ver aquelas artes fuleiras que a gente fazia e falar, não, isso aqui eu posso dar uma ajuda. E aí ele foi, conversou com a gente falou, não, a gente quer você junto com a gente. E aí ele falou, não, fechou então amor a Doctor Who, vamos lá. É basicamente isso, é sempre pelo amor a Doctor Who, porque é tanto trampo, mas a gente vai em cima e faz tudo porque é muito amor. O Gabs chegou depois, o Gabs é um cara muito mais experiente dentro do universo expandido, ele já tem muito tempo, tanto de que viu a série como tá dentro do universo expandido, então ele é um cara que era muito necessário pra gente
que a gente tinha um pouco de menos tempo, tanto eu quanto o Vinícius, que é a gente que grava. E ele vem com um conhecimento, com uma nova visão, totalmente diferente da nossa, com um pouco mais de experiência, um pouco mais não, né, sendo muito modesto, ele tinha muito mais experiência, e é um cara que é muito legal de se conversar sobre o universo expandido. Ele também tem uma paixão muito grande. E eu acho que todos nós, eu falei bastante isso na minha rede social hoje, no Twitter, todo mundo tem uma história com Doctor Who, uma conexão, seja ela emocional, seja ela de identificação com os roteiros, de aprender a lidar com alguma coisa na humanidade, política, autoconhecimento, autoaceitação, tudo você aprende com Doctor Who. Então, em algum momento, você vai se identificar com alguma coisa. E eu acho que cada um de nós tem essa história com Doctor Who e com toda essa história, a gente acabou se unindo e se identificando por essa causa que é a Rádio Gallifrey. Perfeito. No caso, o time de vocês, e um pouco da história da Rádio Gallifrey, por ser uma cria da quarentena, eu acho. Não sei se a ideia... mais ou menos. Mais ou menos, na verdade. Nesse momento, mas ideia... a rádio acabou nascendo nesse momento, né? Foi. E todos os olhos dos Whovians, ou dos fãs de Doctor Who, principalmente para quem curte o universo expandido, estavam apostos para qualquer novidade sobre o show, ou qualquer coisa que pudesse aparecer, para tornar esse processo de isolamento social um pouco mais próximo do caso de Doctor Who. E a gente viu vocês crescendo, né? Essa transição da entrada do Lucas, por exemplo, de um episódio ao outro, e de já mudar o lance da identidade visual da Rádio Gallifrey poucas semanas após ela ter surgido. É uma coisa que a gente acompanhou crescendo. E eu vejo muito isso no caso da Rádio Gallifrey, um carinho dos fãs enorme para com vocês, também por ser um braço do universo expandido que se estendeu para as pessoas, né? A rádio chegou junto para dizer bem assim, vem cá, a gente vai te levar aqui através dessa viagem maluca pelo universo expandido e não precisa ter medo, a gente vai explicando direitinho o que é cada coisa. Como foi para você, Baruch? Porque aconteceu dentro de um processo pessoal seu dentro do fandom também, porque você acabou virando uma figura icônica dentro do Twitter, e hoje você meio que é um dos representantes de Doctor Who aqui no Brasil, assim, eu acho que já se mistura um pouco da história do fandom. Eu acho que sim, eu acho que todo mundo sabe quem é o Baruch hoje em dia. Que responsabilidade, cara. Eu não consigo conceber uma ideia dessa. Honestamente, não consigo. Para mim é demais, eu acho. E eu conheço tanta gente que representaria melhor, talvez, do que o que eu consigo representar. Mas, assim, o processo da gente levar Doctor Who, do universo expandido de Doctor Who aqui, para uma galera que muita gente conheceu através da gente, né? Isso a gente sabe através de relatos, né? Coisa que a gente tira da cabeça. Mas, cara, é muito gratificante, principalmente para mim, porque eu sou uma pessoa que quando gosta de uma coisa, fica ou é muito apaixonado por essa coisa, ou dá zero bola para ela. E aí eu gosto demais de universo expandido. E quando eu falo com as pessoas, e as pessoas falam, putz, o que é isso aí? Não, mas tal coisa rolou mesmo? Não, tal personagem realmente encontrou tal personagem. E aí a pessoa começa a se interessar da mesma forma como eu me interesso. E aí, pra mim, isso é muito foda, cara. Eu sou meio doido nesse sentido de querer tá sempre vendo as coisas malucas que o universo expandido traz. Então, quando eu mostro isso para as pessoas falam, realmente, Baruch, isso daí é interessante. Isso pra mim é tipo uma chavinha de, é isso, gente, é isso, você me entende, sabe? É uma questão de identidade mesmo, eu acho que isso que é tão gratificante. Você já decidiu da série, já desistiu da série de TV? Cara, eu acho... desistir é uma palavra muito forte, mas assim, não é que ela é ruim, tá? Eu acho que é legal, mas é que sei lá, o universo expandido tem um potencial tão grande, uma importância tão grande também. Por exemplo,
a gente não ia ter New Who se não fosse o universo expandido. Acho que muita gente que é fã da série hoje não tem essa noção. E é importante a gente ter essa noção, porque o universo expandido como um todo, ele é feito por fãs, de fãs para fãs. Então você pensa, como é mágico você ter isso. Um fandom que produz e que faz o que é canon. Cara, Big Finish só tem fã de Doctor Who lá dentro, pô. Eles até poderiam estar produzindo qualquer outro tipo de história, e eles produzem histórias originais e tudo mais, só que eles produzem muito mais Doctor Who. A gente sabe que, é claro, existe uma questão de dinheiro, né, aí, mas a gente sabe que existe também muito amor, porque a galera lá tem muita história com Doctor Who, todo mundo cresceu assistindo Doctor Who. Então, os livros que você pega lá de trás, de quando a série foi cancelada, as pessoas por trás desses livros, todas falando, não, a gente tem que escrever Doctor Who, vamos continuar Doctor Who aqui, ó. Cancelou? Não tem problema, estamos aqui fazendo livro, Doctor Who Magazine não parou. Para ela, o sentimento ainda existia, não parou, não tem por que parar. E é isso que eu sempre falo, enquanto a gente gostar da série, ela não vai ser cancelada, nunca vai ser. E eu acho que Doctor Who tem muito essa força, e a gente vê essa força em dias como hoje, em que o fandom se junta tanto para falar de uma coisa só, e para falar das paixões mesmo, e vivências e tudo mais. É muito foda isso, cara. Eu acho que não tem como não gostar disso. Como foi para você, pessoalmente, essa receptividade da galera com a Rádio Galifrey? Porque realmente foi algo que surgiu pro fã como uma oportunidade, e o fã pegou e disse aqui, olha aqui o meu ourinho! E levantou assim pro céu. Porque até para mim, que não estava muito ligado nos áudios, eu fiquei, meu Deus, mas por que a gente não tinha isso antes? Alguém focado só para falar disso? Sim. Mas assim, cara, como eu te falei, se eu tava receoso no início, depois que eu vi a receptividade dos fãs, para mim foi muito bom. Eu senti que eu tava indo pelo caminho certo, né? Isso de uma perspectiva muito pessoal mesmo. Eu vi ali na recepção dos fãs que realmente isso era necessário, realmente alguém precisava falar disso. E eu acho que é tão importante quanto esse trabalho que a gente faz inspirar outras pessoas a fazer também, entendeu? Então acho que quem tá aí e pensa, putz, queria falar sobre o universo expandido também. Cara, faz um podcast de universo expandido, vai lá e fala. Não tem nenhum problema. Isso vai ser muito massa. Não pensa que você vai parecer que tá copiando nem nada, não. O universo expandido é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Eu não consigo nem dimensionar para vocês aqui, porque é tanta coisa, mas tanta coisa, que dá pra gente pegar e falar por horas, que assim, não tem nem como a Rádio Galifrey pegar tudo, colocar numa caixinha e entregar para vocês, sabe? Eu acho que é realmente uma coisa que a gente constrói junto. É uma jornada coletiva. E eu acho que é por isso que eu achei tão bonito da parte dos fãs, e para mim foi tão bom, e é uma das coisas que me mantém na rádio, me mantém sendo fã, me mantendo tendo amor pela série e pelos outros fãs que, assim como eu, são apaixonados. Essa constante troca, né? É uma troca, cara. Uma troca de carícias. São fãs amorosos. Quais são os planos da Rádio Galifrey nesse novo ciclo de Doctor Who? O que é que vem por aí? Cara, agora eu acho que o que vai dividir as águas mesmo na rádio vai ser Time Lord Victorious, né? Quando acabar, nós temos mais projetos vindo por aí, né? A gente não vai parar. E o universo expandido, ele é muito dinâmico, cara. A gente tá falando hoje de Time Lord Victorious, amanhã a gente tá falando de outro mega evento. Não para. Então, o funk, ele tem essa coisa de, putz, mas um hiato de 1 ano. Cara, nesse 1 ano, é tanta coisa de Doctor Who. Tanta coisa. E assim, a gente... Putz, mas a língua é uma barreira. Beleza, eu entendo que é uma barreira, mas a gente consegue quebrar ela aos poucos se a gente estiver junto, entendeu? Se a gente estiver realmente unido, a gente consegue quebrar essa barreira, entende? Então, mano, daqui pra frente é mais... Pra rádio vai ser mais um caminho de quebrar esse tipo de barreira, de mostrar para os fãs que existem os audiodramas, que existem as HQs, os livros. A gente tem review de livro vindo por aí, a gente tem review de HQ vindo por aí,
A gente tem review aliás, a gente tem conteúdo em todas as nossas plataformas digitais, Twitter, Instagram, o próprio podcast, vem site por aí. Então, assim, a gente tem muitos planos e a gente não está parando por aqui, a gente está só começando. Eu posso ser bem honesto quando eu falo isso. Eu acho que eu não preciso nem pedir para indicar a Rádio Galifrey para ninguém, porque toda essa conversa, já pela empolgação que você fala da rádio, eu acho que já está mais que indicado. Mas quem quiser conhecer mais sobre o universo expandido, onde é que encontra a Rádio Galifrey na internet e o que é que ele está fazendo em cada coisa? Porque eu tô ligado que a rádio tem um produto diferente para cada plataforma. Tem. Cara, a gente tá lá na Twitch, então a gente faz lives lá. Fizemos até agora só uma live, mas a gente tá planejando fazer mais. É que esse fim de ano pega a gente de um jeito que você sabe como é. E estamos também no Twitter, @Rádio Galifrey. Lá a gente faz algumas threads falando sobre o universo expandido, ou às vezes não. A gente também tem o Instagram, em que a gente tem reviews. Esses reviews são em português e em inglês. A gente costuma fazer reviews de box, vem review de livro também por aí, vem review de HQ, enfim. A gente vai mesclar um pouco de tudo em cada uma delas, mas os conteúdos serão exclusivos. O que você vê no Instagram só vai ter no Instagram. O que você vê no Twitter só vai ter no Twitter. Então, por isso que é tão importante você estar seguindo a gente em todas. A gente também tem o Facebook. Essa rede a gente ainda não tem tanto um conteúdo específico para lá, mas a gente também tem muita interação legal por lá e eu acho que é uma rede que é até mais fácil da gente interagir do que, por exemplo, no Instagram da vida. E vocês também podem nos seguir nas plataformas digitais de podcast, nos seus agregadores, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts. Segue a gente, avalia a gente no iTunes, enfim. Tem muito conteúdo ainda pela frente, cara. Baruch, muito obrigado. Valeu por participar aí desse aniversário e dessa abertura do Lab. E saiba que é isso que eu estou oferecendo para todo mundo, que se o Lab puder ajudar em qualquer uma dessas produções, é para isso que estamos aqui, para trocar para continuar trocando esse carinho entre fãs. É um lugar para todo mundo. Muito obrigado mesmo por ter participado. Acho que a Rádio Galifrey está mais do que representada com a sua presença aqui. E você que está assistindo aí a entrevista, vá atrás da Rádio Galifrey e escute os podcasts, porque são sensacionais. Baruch, valeuzaço. E se quiser mandar um recado aí para os fãs, o espaço é seu. Gente, deem muita força para quem produz conteúdo, principalmente quem está começando aqui na Lab. Eu acho que esse projeto é muito massa e unir o fandom é uma das coisas que a gente mais precisa, né? Doctor Who não foi feito com desunião e o fandom também não pode ser igual. Então, vamos se juntar, vamos falar de Doctor Who, das nossas paixões, vivências, experiências e nada precisa ser uma guerra, tá? Então, apoiem, curtam, sigam, façam tudo isso aí, galera. Obrigado. Valeu, Baruch. Um beijo para todo mundo da Rádio Galifrey. Até a próxima. Valeu. Até.